Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom demais, né? Louvado seja Deus por mais esse dia. O privilégio, né, de estarmos aqui mais uma vez nesse santo e glorioso lugar, né? Onde nós marcamos um encontro com Deus. Bom, né, estarmos aqui louvando esse Deus, podendo exaltar, né, esse nome que é sobre todo nome. Privilégio esse que nós temos de estar aqui. E mais uma vez gostaria de dizer que estou muito feliz, alegre, grato por poder estar aqui, né, nessa noite, podendo ministrar junto com a igreja, podendo ouvir, mais uma vez ouvir a voz de Deus, né? Quão bom, né? Num dia, confesso para os irmãos que cansativo, acho que não foi só para mim, para muitos dos irmãos, um dia típico, mas o Senhor tem nos renovado, tem nos dado força e estamos aqui mais uma vez, amém? Gostaria de fazer uma leitura, se encontra no livro de João 14, 27, amém? Se os irmãos quiserem abrir, vou aguardar um pouquinho. Se traz por título Experimentando a Paz de Deus. Quantos têm tido a paz de Deus aqui? Bom demais, né? A palavra de Deus nos diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Olha que maravilha. Em meio, né? Eu não sei se eu disse, é João 14, 27. Vocês viram? Amém? Em meio, né, a tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações que nós temos no dia a dia, o Senhor nos deixou a paz. E quando nós entendemos isso, né, recebemos essa paz, tudo fica, né, mais tranquilo, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E aí o Senhor, em meio a um dia tão difícil, nos traz aqui nessa noite para louvar, exaltar, né, o nome dele. Eu gostaria de convidar o pastor para fazer uma oração inicial, pastor, pode ser?
Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Leve suas vozes declarando pra ti. Coral do Senhor, aleluia. Declarando que nascemos para te adorar, Senhor. Meu prazer te louvar. Meu prazer é estar, ó Pai, na tua presença. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei toda a glória, Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, aquele que até aqui nos ajudou, aquele que até aqui tem nos sustentado, ó Pai, merecedor, ó Pai, do nosso louvor nessa noite, da nossa adoração, Pai, que a tua igreja, Pai, nessa noite possa entender, aleluia, que somente a Ti, ó Pai, somente a Ti, ó Deus. Aleluia. Vamos declarar a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vai bem forte, a Você pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Graça e paz. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode assentar, irmãos. Amados, aqueles que puderem abrir a palavra do Senhor em Marcos 10:17.
Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor preparou para nós nesta noite. Marcos 10, 17. A palavra do Senhor diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Porque você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o pai e a mãe, honrar seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Até aqui, irmãos. Esse texto, ele é um texto bem conhecido entre adultos e crianças, né? Nós, professoras da escolinha, a gente sempre tem, pelo menos aí no ano, pelo menos umas 2, 3 vezes, essa história ela é contada. Então, os pequeninos já estão bem cientes desta passagem bíblica, eles gostam até bastante. E é conhecida de todos nós. E esta passagem, ela é encontrada nos 3 evangelhos. Ela é encontrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. São conhecidos como sinóticos, tá? Eles se complementam, mas eles nunca se contradizem. Eles falam quase as mesmas histórias, tem bastante história em comum. E sinótico vem do grego, significa ver junto. Isso daí é só a nível de curiosidade mesmo. E é bom para a gente, quando nós somos convidados, né, a trazer a palavra, é bom a gente sempre estar estudando, né, a palavra. Então, a gente estuda, pelo menos eu olho antes, depois, a passagem de Jesus, e eu olhei os outros evangelhos, né? E a história tem algumas coisinhas diferentes, porque talvez o Marcos, por exemplo, eu achei ele mais detalhista, então eu escolhi Marcos para estar fazendo a leitura para vocês. Mas todos eles permitem essa visão, que a gente tenha essa visão conjunta da história e dos relatos da vida de Jesus. Esta passagem, ela fala sobre um encontro de um jovem rico e Jesus. Este jovem citado aqui nesta passagem, eu vi em outras traduções, eu não sei a dos irmãos como ficou. Mas, por exemplo, eu vi algumas traduções assim: certo homem de destaque. Em outras traduções, certo líder judeu, vi até um mancebo de qualidade, um certo governante, um príncipe judeu. E desta forma, mostrou para mim, pelo menos, a importância daquele homem. Só que na minha versão, ele está como um homem. E também encontrei numa outra versão, certo alguém. Essas traduções me diz que ele é um homem comum, um homem, certo alguém. Aí é o ponto de vista de cada pessoa. Algumas pessoas têm um ponto de vista de que aquele homem era alguém importante, outras pessoas que era alguém comum, um homem qualquer, ou qualquer um homem. Observando isso, o que eu imaginei que essa história eu poderia trazer ela para a minha vida. E assim, eu convido vocês nesta noite a fazer a mesma coisa. Nós podemos trazer este homem, esta passagem bíblica, esse jovem rico, como se fosse nós mesmos.
né, nos colocarmos ali como se fosse nós passamos por aquela situação. E o bom de trazer essas lições bíblicas para as nossas vidas é que nós sempre temos algo a aprender, né? Essa história ela é de fácil entendimento. Se a gente lê, a gente já entende a história, não tem dificuldade nenhuma. E ela mostra a importância da renúncia de bens materiais. É bem claro isso, né? Quando nós lemos, nós percebemos isso. E da entrega total para alcançar a vida eterna. Porque algumas vezes quando eu estava lendo, quase que eu achei Jesus um pouco radical. Vende tudo o que você tem. Mas quando você vai colocando a sua vida aqui, e você vai estudando, e você vai meditando, você começa a perceber que Jesus tem toda a razão. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e começa a se aprofundar, as escrituras, elas começam a nos constranger. Eu não sei quantas experiências os irmãos têm aqui com a palavra de Deus, mas quando eu me coloquei no lugar deste homem, eu comecei a estudar a vida dele, assim, né, a ler a vida dele, e eu me senti constrangida. Será que eu teria a mesma coragem que esse homem teve? Chegar na frente de Jesus e dizer assim: mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Amados, parece que não, mas nós temos que ter muita coragem para entrar na frente de Jesus e fazer essa pergunta. E a palavra de Deus, ela acaba nos constrangendo, dizendo: ei, e aí? Como está a sua vida? Você está apta a fazer essa pergunta para Jesus? Mas, da mesma forma que a palavra nos constrange, ela também nos deixa a enxergar que estamos na total dependência de Deus. E por mais que às vezes a gente não se encontre ali aptos, nós dependemos de um Deus que é misericordioso, bondoso e quer nos ajudar. Amém? Aquele homem, ele estava preocupado com a salvação dele. Ele estava preocupado com a vida eterna. E aí eu comecei a pensar assim: e nós? Nós estamos preocupados com a vida eterna? E se nós estamos, quanto nós estamos preocupados com a vida eterna? Eu já comecei eu mesma a me perguntar, amados, eu olhei aqui e já falei: quanto eu estou preocupada com a vida eterna? Quanto eu estou preocupada com o que vai acontecer? Muitas vezes nós temos a impressão, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas que às vezes existe dois grupos de pessoas. Aqueles que se preocupam com a salvação e que estão sempre buscando, fazendo leitura da palavra, se dedicando. Existe também uma autocorreção diária, né, que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda todos os dias, falando: não fala isso, não fica assim, né? Para que ficar bravo, né? Claro que existe isso diariamente. Então nós percebemos que existe um grupo de pessoas que eles estão preocupados com a salvação, com a vida eterna. Mas também existe um grupo de pessoas que estão preocupados com tantas outras coisas que não se preocupam com a salvação. E eles andam, na verdade, despreocupados com o que vai acontecer com eles. O interessante é que nós vemos pessoas que clamam a volta de Jesus e outras pessoas que dizem assim: ai, Senhor, espera um pouquinho, não volta já não, tenho tanta coisa para fazer. Eu não vou entrar nesse assunto porque é bem complexo, mas a questão do Papa agora, né, um novo Papa, quantas coisas eu tenho ouvido, né?
E nós fizemos o estudo de escatologia, e mesmo eu estudando, eu ainda tenho dúvidas de algumas coisas. Ainda não tenho total certeza. Mas o que eu vi, pessoas falando, não, agora só falta mais um papa e depois já é o anticristo e pronto, acabou. Ó, que maravilha, nós vamos embora daqui. Nós não vamos ficar aqui. Outras pessoas, não, imagina, meus netos ainda vão crescer ainda, eu quero ter bisneto. Então, existe esse grupo de pessoas. Existe um grupo de pessoas que acha que nós vamos ter netos e bisnetos. Outros acham que não. Existem um grupo de pessoas que estão preocupados com a salvação e um grupo que não está preocupado. Em Deuteronômio 30:19, se vocês quiserem abrir só para me acompanhar um pouquinho, eu marquei o meu aqui, mas está bem lá no início. Os irmãos, logo Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. 30:19. Essa palavra, que eu vou fazer a leitura aqui rapidamente, era de Deus para os israelitas, tá? 30. Alguém quer ler para mim? 30. Obrigada, pastor. Amém. Só o 19. Amém, pastor, obrigada. Deus, ele fala aos israelitas e ele coloca como testemunho os céus e a terra. Olha que bonito. E ele fala que o povo ali, ele pode escolher. Ele pode escolher entre vida ou morte, bênção ou maldição. É claro que, dependendo da escolha do povo ali, vão haver consequências. Mas que aquele povo tinha a escolha. E a escolha, amados, sempre será nossa. A escolha de qualquer coisa, seja ela bênção, maldição, sempre será nossa. A salvação ou a vida eterna, ela é ofertada todos os dias. Mas a escolha, ela sempre vai ser individual. Sempre a escolha vai ser individual, nossa. A questão é que aquele homem estava interessado na salvação dele. Porque o texto nos diz que ele correu e se ajoelhou diante de Jesus. Assim como eu e você, nós também deveríamos estar preocupados com a nossa salvação ou interessados na vida eterna. A Bíblia diz que o homem, ele correu ao encontro de Jesus. Eu fico imaginando quanto de nós estamos correndo ao encontro de Jesus. Quantos de nós estamos realmente desejosos de ter um encontro com Jesus? E o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, não é aquele encontro lá que nós tivemos, que nós aceitamos Jesus. É depois desta passagem. Eu tive um encontro com Jesus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e agora eu estou caminhando com Jesus. E nesta caminhada, eu tenho tido vontade de ir ao encontro de Jesus? Como está a minha vontade? Jesus, ele quer mudar as nossas vidas na nossa caminhada. Quando a gente aceita Jesus lá atrás, a gente ainda está cheia de vestígios da nossa vida de trevas. E Jesus, ele quer mudar cada coisa, ele vai mudando, ele vai limpando, por isso que precisa dessa caminhada com Jesus. Jesus vai nos lapidando a cada dia. Lá em João, não precisam abrir, irmãos, lá em João 8:32 está escrito assim:
Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor, Jesus, Ele quer nos ver livres, libertos. Em João 14,6 está: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor mostra que Ele é o caminho. Basta a gente seguir. Basta a gente seguir para nós termos a salvação. Em 2 Coríntios 5,17, vocês estão bem tímidos, mas eu sei que vocês sabem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E é isso que Jesus quer. Ele quer nos dar novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E nós vamos voltar no texto aqui, 18 e 20, se os irmãos quiserem aqui, acompanhar. Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem, na razão dele, na verdade dele, ele estava certo. Com certeza, ele achou que ia ser aprovado quando chegasse na frente de Jesus. Com certeza. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele disse: afinal, desde a minha juventude eu guardo os mandamentos. Ele tinha total certeza, na razão dele. Muitas vezes nós corremos para Jesus. Nós corremos quando nós vamos orar, quando nós viemos para a igreja. Às vezes nós viemos, amados, cheio de razão, como esse moço. Quantas vezes eu corri para Jesus cheio da minha razão. E eu corri para Jesus cheio da minha razão, achando que eu estava certa, e ainda ousei a reclamar. E infelizmente, amados, muitas dessas vezes eu reclamei de um irmão. É triste isso. Então, nós sabemos que muitas vezes a gente até corre para Jesus, mas nós corremos na nossa razão, nas nossas verdades. Será que nós estamos certos em fazer isso? No versículo 21 diz assim: Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa falta a você. Jesus está sempre nos ajudando e nos corrigindo. Está fazendo isso sempre com amor. Assim como ele olhou para aquele homem com amor, Jesus tem olhado para nós também. E ele tem feito orientações diárias. Seja na palavra, seja no culto. Jesus, ele quer nos orientar sempre. Infelizmente, amados, nós estamos trocando a palavra de Deus por historinhas bonitinhas. Infelizmente, nós temos trocado a palavra de Deus. Eu ministrei o jovem rico para as crianças. E eu entrei em oração e falei: Senhor, eu já tinha falado isso para o pastor, logo que eu entrei nesse ministério, eu falei: sim, pastor, eu quero outra coisa, não quero mais o ministério infantil, não. Falei, né, pastor? Porque, pastor, já tem muitos anos que eu dou aula para as crianças. E eu queria algo novo. Mas, amados, eu ainda, até esses dias, eu não sabia ainda o que era, né? E quando eu ministrei isso daqui, porque eu amo as crianças, amados, eu amo estar em sala de aula. E quando eu ministrei essa passagem para as crianças, eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida.
se a pastora Luciana colocar meu nome lá, deixa, Pai, eu ministrar isso daqui. Porque eu sempre faço ao contrário, irmãos. Eu falo assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja? E eu fico em oração, e eu fico esperando. E aí, quando eu vejo que está fluindo algo, que eu estou me sentindo em paz, eu falo, é por aqui. Dessa vez, foi ao contrário. Dessa vez, eu falei, Senhor, deixa eu passar para a vida dos adultos, Pai. E o primeiro adulto fui eu. E Deus é misericordioso, porque eu achei que eu ia falar, né, só dos bens materiais, que nós tínhamos que, né, não ficar apegados, senão nós não íamos ter a salvação. E o Senhor, Ele foi me levando, amados, para outros lugares. Jesus olhou para aquele homem com amor e disse, só te falta uma coisa. O que faltava para aquele homem era o seu coração desapegar das riquezas deste mundo. Ele não poderia ser salvo se ele continuasse amando as coisas deste mundo, as riquezas dele. Todas as vezes que o ser humano ama mais as coisas deste mundo do que a Deus, né? Ele acaba anulando a soberania de Deus na vida dele. E isso é perigoso, amados, porque quando você anula a soberania e o poder de Deus na tua vida, você começa a perceber que Deus não tem acesso à sua vida. Você tira, nós tiramos esse acesso que Deus tem. Sabemos então que o que faltava para este homem, né? Era ele se desligar. E aí? O que falta para nós? Nos entregarmos verdadeiramente para o Senhor. O que falta para mim, para a minha vida? Eu me entregar, me lançar, me jogar, confiar realmente em Deus. Em 2 Pedro 2,19, deixa eu ver se eu acho rapidinho, senão eu pego só a 2 Pedro. Quero. Por favor, pastor. Eu vou ver a versão que está aí. 2,19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Amém, pastor. Está querendo dizer mais ou menos assim: naquilo que o homem é vencido, nele somos escravos. É isso, né, pastor? O homem, ele passa a ser escravo daquilo que domina ele. O que tem te dominado? O que tem te dominado? Porque, amados, não é possível que está tudo bem por aí. Nada contra quem está ótimo. Mas eu tenho me dedicado realmente como eu preciso me dedicar à palavra de Deus? Eu tenho aprendido, eu tenho buscado, eu tenho perseverado, eu tenho deixado coisas de lado para viver o evangelho, para viver um verdadeiro evangelho? O que tem te dominado? Eu não sei se é preguiça, desânimo. Estou acumulando funções, né? Eu estudo, eu trabalho, eu faço tanta coisa. Não tenho tempo para ler, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para vir e meditar e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Nessa passagem que eu falei tanto com as crianças. Olha, amados, eu não sei o que falta na vida de vocês, mas eu meditando, eu descobri o que faltava na minha. E graças a Deus o Senhor é misericordioso.
e vai acalmando os nossos corações. Aquele homem, ele queria seguir Jesus. Mas seguir Jesus implica em renúncia, seguir Jesus implica em abandonar as nossas vontades. Eu sei que não é fácil, amados. Eu sei que não é fácil. O caminho, ele é estreito, né? Mas nos leva para a salvação. O Evangelho de Cristo, ele nos ensina a andar com os pés na terra e a cabeça lá no alto, né? Nossa mente lá no alto, nas coisas de Deus. Em algo maior, né? Em Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala assim, andar, né, com os pés aqui e a mente em Deus, os nossos pés estão aqui. E muitas vezes estão em lugares que a gente não queria estar. Às vezes, nós estamos em lugares que a gente fala assim, eu queria ir embora desse lugar, eu não queria estar aqui. Eu não queria fazer parte disso. Às vezes pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso colégio. Mas tem hora que cansa, né? Tem hora que a gente fica cansado um pouco. Enfim, por fim, aquele homem, ele recebeu a resposta de Jesus e ele, contrariado, foi embora triste. Ele se retirou daquele lugar triste. Nessa passagem a gente pode aprender a importância da entrega total, que não é fácil. Mas ela tem que ser uma busca diária. Ela não é fácil. Eu não acredito que a nossa entrega total é fácil porque nós saímos para trabalhar, nós saímos para estudar, nós temos que pensar em outras coisas. Às vezes a semana parece ser tão curtinha, com tantas coisas para fazer, e às vezes a gente olha e fala, nossa, eu deveria ter me dedicado mais à palavra de Deus e eu não fiz. Então, amados, por isso que eu estou dizendo que eu sei que não é fácil, não adianta subir aqui e cobrar algo que também não é fácil para mim, diante de tantas coisas que eu tenho para fazer. Mas a tentativa, essa busca, ela é diária. É todo dia tentar um pouquinho, é todo dia melhorar um pouco. É todo dia tentar buscar, ler um pouco mais aqui, ler um pouco mais ali, deixar um tempo para a gente orar na igreja, né, pastora? E a cada dia, o Senhor Jesus tem nos mostrado que todo dia é uma chance nova para isso, para este encontro verdadeiro com Jesus. Não é só aquele homem, não, amados, que precisava deste encontro. Nós também precisamos. Nós também precisamos nos entregar todos os dias. Que amanhã seja uma nova chance da gente melhorar. Tenho certeza que temos algo para melhorar. Amém? Vamos deixar um tempo agora em oração. Pastor quer em especial alguma coisa? Não, somente oração mesmo. Amados, os que puderem, fiquem à vontade, de joelhos, sentados, em pé. Vamos ter um momento agora de oração. Existem algumas pessoas que a gente precisa lembrar, né? Pastora Fátima não está bem, que vocês possam estar lembrando da pastora. Amém? E também tendo a consciência, amados, que nós precisamos buscar um encontro com Deus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te engrandecer, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, Pai, que Tu és bondoso, Senhor, e que em Ti confiamos, Deus. Confiamos, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, Pai. Confiamos, Senhor, que o Senhor pode nos ajudar, Pai. Somos, Senhor, total dependentes de Ti, ó Deus.
Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, de um Deus forte, de um Deus presente, Pai. E sabemos, Senhor, que podemos contar contigo, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, somos tão pequeninos, Senhor, diante da Tua soberania, Senhor, diante do Teu poder, Pai. Queremos, Senhor, pedir perdão, Pai, de tantas vezes, Senhor, e de todas as vezes que erramos, Pai, que não cumprimos, Senhor, com aquilo que deveríamos fazer enquanto cristão, enquanto pessoas, Senhor, que recebeu esse dom maravilhoso, Pai, e de presente, gratuitamente, veio, Senhor, a Tua salvação, Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o Teu sangue precioso na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, Pai. Queremos Te dar graças por isso, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por cada livramento, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Oh Deus, o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, Pai. E de tudo que temos, Senhor, o Senhor que tem providenciado, Pai. Não tem nos faltado nada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelas Tuas mãos abençoadoras, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua gentileza, Pai. Gratos somos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel à Tua palavra, Pai. E nós queremos, Senhor, entrar debaixo das Tuas bênçãos, Senhor. E ficar, Senhor, no lugar seguro, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus de esperança, Pai. Precisamos do Teu favor, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Os nossos irmãos, Senhor, alguns estão doentes, Pai, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, com a Tua cura, Pai, com a Tua unção. Senhor, alcance os irmãos da nossa igreja, os que estão com gripe, Senhor, com virose, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe, Pai, do que cada um precisa, Deus. Nós somos o corpo, Pai, o corpo de Cristo, Pai. E nós precisamos, Senhor, do Teu auxílio. Precisamos, Senhor, de saúde, Pai. Conceda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, Senhor, os ministérios da igreja, Pai, todos os ministérios, Senhor. Coloque as Tuas mãos, Senhor. E que juntos, Senhor, nós possamos, ó Pai, estarmos pensando sempre no melhor, no conjunto, Pai, nas vidas, Senhor. Senhor, abra os nossos entendimentos para o verdadeiro evangelho, Pai. Que todas as pregações, Senhor, que todas as palavras, Pai, sejam realmente temerosas a Ti, ó Deus, retirada da Tua santa palavra, Pai. Conserva-nos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a estarmos sempre diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, diante dos Teus verdadeiros ensinamentos, Pai, diante daquilo que realmente o Senhor quer para as nossas vidas, Deus. Nos proteja, Senhor, nos livre, nos guarde, Senhor, dos falsos profetas, Pai. Há tantos por aí, Senhor. O perigo sempre está à espreita, Pai. Nos livra, Senhor. Que nós possamos sempre estar olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Que nós possamos estar sempre nos espelhando em Jesus Cristo, Pai. Oh Deus maravilhoso. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua santa misericórdia, Pai. Oh Deus maravilhoso.
Aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Pai. Maravilha, Senhor, o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Pai, venha de encontro, Senhor, com cada necessidade aqui, Senhor, apresentada, Pai. Vem de encontro, Senhor, acalma nossos corações, Senhor. Traga o alívio, Senhor. Às vezes nós nos sentimos cansados, esgotados, Senhor. Que nós possamos aprender a Te buscar a cada dia mais, Senhor, incessantemente, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Nos encha, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, Pai. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, Deus. Cura, Senhor, as almas machucadas. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Cuida, Pai. Cuida, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja, Pai. Visita, Jesus. Visita, Pai. E receba, Senhor, as nossas orações, Senhor. Receba, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Em Ti confiamos, Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina nas minhas mãos as batalhas e os dedos para a guerra. Ela é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submeto. O Senhor, oh Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus forte na batalha, Pai. Ensina-nos, Senhor, a batalhar todos os dias, Pai. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti eu encontro o meu refúgio, Pai. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu Espírito Santo me guie por terrenos planos e vivifica, Senhor, por amor ao Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus, santo é o Teu nome, Pai. Aleluias. Obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Oh, Deus, um tempo de reunião, um tempo de ficarmos, Senhor, próximos a Ti. Oh, Deus, fala conosco, Pai. Fala, Jesus. Fala aquilo que o Senhor quer que a gente muda, Pai. E nos dê força, Senhor, para conseguirmos isso, Deus. Fala conosco, Senhor, nos ajude, nos auxilie, ó Deus. Santo é o Teu nome, Pai. E maravilhas, Senhor, o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Deus. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Alcança-nos, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, Pai. Com a Tua unção reveladora, Pai. Alcança-nos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus santo e Deus fiel. Em Ti
de esperança, Deus de misericórdia, Deus de doçura. Espírito Santo de Deus, confirma, Senhor, em nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer confirmar, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia poder te servir mais. Oh Deus de amor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a te damos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Amém. Amém. Que bom, irmãos, termos esse tempo. Podemos continuar, né? Termos em casa esse tempo com Deus, amém? Tem algum aviso, pastor? Alguma coisa? Não. Então, agora só vou, se os irmãos puderem ficar em pé, para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós durante esta semana. Amém?